Olá, boa tarde a todos, todas e todos. É com um imenso prazer que iniciamos a nossa mostra educativa do 16º Foreign nas escolas. É com prazer, que desejamos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos nessa tarde de debates e de grandes discussões. Gostaria de convidar o nosso secretário executivo, Helder Nogueira, e também convidar nosso estudante, da CRED 19, Rafael Mascarenhas, e convidar também a representante do Forable, Dari Bezerra. Secretário Helder, a fala é sua, por favor. Oi, Marília, boa tarde. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento. Com muita satisfação que nós fazemos a direção da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, saudamos esse festival For Rainbow nas escolas, né? A Dari Bezerra, que está aqui representando a organização do festival, não é, Dari? Todos os nossos estudantes, todos os professores e professoras, trabalhadores e trabalhadoras em educação que compõem as nossas escolas, que compõem a nossa secretaria, que estamos assistindo nesse momento, nós saudamos com muita satisfação essa atividade, porque para nós a educação, como reza a nossa Constituição, precisa ser democrática. A educação ela tem que ter uma relação direta com os anseios da sociedade, na sua pluralidade e na sua dimensão democrática. É assim que a nossa Constituição define o direito à educação, é assim que nós, da Secretaria da Educação Básica do Estado do Ceará, nossa secretária Eliana Estrela, e toda a equipe que compõe a nossa secretaria, desde as escolas, passando pelas coordenadorias regionais, chegando aqui até a gestão na sede da secretaria, todos nós que compomos essa chamada rede estadual da educação básica do Estado do Ceará, é assim que nós compreendemos o direito à educação. Uma educação que represente efetivamente a diversidade dos nossos estudantes, dos nossos professores e professoras e de todos os trabalhadores em educação e, em última instância, da própria sociedade. Então, nesse momento em que, lamentavelmente, a nossa sociedade ainda convive com elevados índices de violência e intolerância contra as populações LGBTQIA+, nós precisamos trazer estes debates para o chão da escola pública, para a compreensão que nós temos do direito à educação, da efetividade do direito à educação. Então, para nós, da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, essa atividade, assim como outras que nós pretendemos desenvolver ao longo do ano de 2023 e ao longo de todo o ciclo do governo do governador Eumano de Freitas, serão oportunidades de garantir que a escola seja um locus privilegiado da democracia, da inclusão, da diversidade, da equidade, da igualdade para todos, todas e todos. Então, para nós é uma satisfação imensa estar aqui na nossa mostra educativa com 4 filmes, né, Marília, que serão apresentados, 2 hoje e 2 amanhã, que compõem essa perspectiva da celebração da visibilidade trans, né, que a data 29 de janeiro, não é, Dari? 29 de janeiro, dia da visibilidade trans. E temos também agora, no dia 15, o Dia Estadual de Combate à Transfobia no Estado do Ceará, que é uma data aprovada em lei,
inclusive por iniciativa do então deputado estadual e hoje governador, deputado Eumano de Freitas, lei sancionada pelo então governador, hoje ministro da Educação, Camilo Santana, uma lei estadual do Dia Estadual do Combate à Transfobia, né? Então, a Lei 16.334 de 2017. Né? Então, essa é uma data importante para que nós possamos denunciar e chamar a atenção para as reflexões necessárias da perspectiva de termos uma escola e uma sociedade abertas à diversidade, abertas à inclusão, abertas, em última instância, à democracia que nós tanto defendemos e temos compromisso humano de defender, porque defender a democracia nessa dimensão profunda da igualdade, da equidade, da inclusão, é defender a humanidade. Então, seguiremos juntos, contem conosco, contem com a Secretaria da Educação do Estado do Ceará e vamos a um bom filme, né? Bons filmes, boas apresentações e posterior debates que teremos nesses 2 dias, porque este é um espaço formativo, né? É um espaço para reflexão, é um espaço para estética também, porque os filmes são muito bonitos, eu tive a oportunidade de assisti-los e vi que são filmes que têm leveza, poesia, têm, acima de tudo, elementos de muita reflexão daquilo que nós precisamos evidenciar como problemas e caminhos de solução para a superação dos preconceitos, da intolerância, da violência, do ódio, que lamentavelmente ainda são muito fortes na sociedade cearense e na sociedade brasileira. Então, boa atividade. Eu já assisti os filmes, mas não vou adiantar aqui para vocês, que eu quero que vocês assistam e que nós possamos aprender juntos, nos formar juntos, coletivamente, para a construção de uma sociedade cada vez mais justa, igualitária, fraterna e, acima de tudo, com uma educação de qualidade, que para nós é sinônimo de uma educação com diversidade, com democracia. Então, muito obrigado e bom festival aí a todos e todas. Obrigada, Helder. E vamos passando a palavra agora para Rafael Mascarenhas. Rafael, a tarde da mediação é com você, tá? E pode ir conduzindo aí os trabalhos e vamos ver se iniciamos com as atividades. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael, como a Marília falou. Bem, eu estou tendo um pequeno problema com a parte da planilha, mas eu já vou acessar, já eu começo. Me perdoe.
pessoal, acho que tivemos aqui alguma questão relacionada à internet, então vamos convidar a Dari, certo? Para já começar aqui fazendo algumas discussões, se apresentar. Dari, é com você. Obrigada, Maria. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Eu queria iniciar fazendo a minha audiodescrição, né, para as pessoas que estão nos assistindo pelo canal da SEDUC. Eu sou Dari Bezerra, sou uma pessoa transgênera, não binária, né, tenho cabelos longos cacheados, estou usando uma blusa preta com franjas coloridas e brincos brancos, né. Então, atualmente, eu faço parte da direção do For Rainbow, do Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero, e é uma grande alegria, né, termos como parceria a Secretaria de Educação, em estar apostando, estar realizando essa mostra educativa, que ela é muito cara, né, para as populações LGBTI+, do estado do Ceará, do Brasil, do mundo. Eu falo do mundo porque o For Rainbow é um festival internacional, né? Então, assim, na última edição agora, em 2022, a 16ª edição, foram inscritos filmes de mais de 109 países, né? Então, para a gente, corresponde a mais da metade dos países do planeta. Então, significa que as populações LGBTI+, em todo o mundo, elas estão conectadas e elas estão lutando pelos enfrentamentos, né, da LGBTfobia, da transfobia, por respeito, por cidadania plena, né, por acesso à educação, à saúde e outras políticas públicas. E essa mostra educativa, ela é uma ação cultural que integra o Festival For Rainbow, né, que já percorreu mais de 500 espaços culturais de todo o Brasil, e tem como objetivo principal sensibilizar a sociedade para o respeito à diversidade sexual e de gênero, né? Difundindo esse debate sobre uma sociedade igualitária, pautada no respeito às diferenças, e que os direitos humanos e LGBTI+, sejam mais respeitados no nosso cotidiano, né? Então, a nossa mostra tem apoio da SECULT Ceará, da Secretaria de Cidadania, de Diversidade e Cidadania do Governo do Estado, e parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, né? É uma realização da VAC, que é a Via de Acesso à Arte e Cultura, que são organizações aqui que fazem esse trabalho cultural, do Senapop, Centro Popular de Cultura e Ecocidadania, e da Criar Produções. Então, assim, a mostra vai acontecer esse ano em 2 dias, né? Hoje e amanhã, 14 e 15 de fevereiro. Tem a temática alusiva à visibilidade trans, né, que é um dia de luta e de resistência, e nesse sentido eu gostaria muito de saudar a professora Ana Carneiro, que é uma grande alegria, né, saber que existem no estado do Ceará, né, professoras transgêneros, né, travestis transexuais, né, que isso é de grande importância e significância para as nossas vidas, né, saber que estamos acessando, conseguindo acessar espaços que historicamente nos são negados, e dizer que a programação de filme está muito boa, né, traz grandes reflexões, tanto do ponto de vista das questões mais políticas, como a transfobia na escola, quanto questões mais poéticas, quanto questões de afetividade, que todas essas coisas perpassam as nossas vidas, né? E, no fundo, o nosso intuito é construir uma nova sociedade, né? Uma sociedade mais humana, uma sociedade mais respeitosa, né? De afetividade, de acolhimento, onde todas as pessoas elas possam ser respeitadas pelo que elas são, né? E aí a gente até hoje ainda luta pelo direito de ser e existir no mundo, né? Então, assim, a gente está construindo a partir do debate da educação, né? Esse cenário novo, né? Essa sociedade nova, pautada nesse respeito que a gente tanto luta no nosso cotidiano. Então, nesse sentido, eu retomo a palavra à mesa, né, para que a gente possa iniciar o nosso debate. Aliás, a exibição dos filmes e, em seguida, o debate acerca das temáticas. Muito obrigada a todas, todos e todos. Oi, pessoal, muito obrigado, viu? Agora eu vou falar. Esse é o 16º Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero.
em parceria com a SEDUC, por meio da Coordenadoria da Diversidade e da Inclusão Educacional, da Coordenadoria da Formação Docente e da Educação à Distância, apresenta a amostra educativa de sensibilização para o respeito da diversidade sexual de gênero. A proposta pedagógica da amostra educativa tem como princípio as reflexões do educador Paulo Freire sobre a necessidade de uma educação preocupada com a formação do indivíduo crítico, criativo e participante da sociedade, construindo sua própria identidade e buscando o direito de construir uma cidadania mais igualitária e justa. A amostra acontece com exibições de filmes do acervo do festival, em seguida de debates com os participantes especialistas. Esta tarde temos a alegria de apresentar 2 curtas. O filme Depois da Tempestade, sobre a LGBTfobia na escola, e o filme Eu Não Quero Voltar Sozinho. Após os filmes, realizamos o debate com as convidadas Ana Carneiro e Natália do Nascimento. Vocês podem enviar os comentários e sugestões aqui no chat. Polícia. Porque às vezes eu me achava tão estranho. Porque tinha alguns pensamentos que me surpreendiam e me assustavam? Porque eu ficava tão desconfortável por sentir as coisas que eu sentia? Pensar nas coisas que eu pensava? Vivia sozinha e envergonhada. Não tinha com quem falar sobre o que se passava comigo. E tinha medo. E tinha medo. Estava confusa e não via saída. Não queria ser como eu era e não sabia o que fazer para não ser. Ser LGBT, lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual não é uma escolha. Cada um simplesmente é. Só que esse processo de se descobrir sempre gera uma série de questões. E o pior, quando a gente ainda está na escola. Por isso, para muitos LGBTs, a escola costuma ser um território hostil. Eu sabia que não tinha algo que me enquadrava dentro da normalidade dos outros, que eu não era muito normativo. Sempre fui aquela criança que dançava el chan no churrasco da família, entendeu? Então, a gente fica meio que se questionando, o que é que está acontecendo? Fui uma criança que sempre destoou das meninas da minha idade, né? Enquanto as meninas tinham as Barbies, as Suzys e assim por diante, eu tinha comandos em ação, né? Eu queria assistir filme do Rambo. E a questão do que eu era, de como eu me sentia, essas questões veio mesmo na adolescência. Que eu acho que é por causa dos hormônios. Então, eu me via diferente dos outros meninos e me via diferente das outras pessoas. Não sei se seria o certo eu dizer isso. Então, a dúvida veio aí. Opa! Todas as minhas amigas gostam do menino do terceirão e eu gosto da minha amiga, entendeu? E aí as coisas foram ficando um pouco mais difíceis para mim, porque eu não sabia lidar com, eu não sabia o que estava acontecendo, só sabia que eu era diferente. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu tentava entender o que era eu, desde o começo. Desde o ensino fundamental eu vi um certo olhar pelas pessoas, assim, uma certa recriminação. E até mesmo na escola os apelidos, viadinho, bicha.
nesse período, questão de apelidos, os bullying, né? Então eu falei assim, então eu acho que eu sou gay nessa época. Então tá, eu sou gay, mas isso é errado, isso não pode. Então eu relutava contra isso. Eu falava sou mesmo. Depois dos 13, 14 anos eu comecei a ficar mais desbocado e falar mesmo, entendeu? Mas assim, minha família não sabia, então eu fazia meio que escondido, entendeu? Então, sou mesmo, daí? Você vai fazer o quê? Entendeu? Essas coisas de encarar mesmo e ver o que acontece. Aí, a partir do momento que eu comecei a falar eu sou, todo mundo parou de falar que eu era. Foi um pouco traumático, porque eu nunca tinha colegas, nem amigos, porque ninguém queria se aproximar de mim. Aí eu sempre fui visto como o esquisito da turma. No registro é Francisley. Aí a molecadinha, tanto menino quanto menina mesmo, colocaram o apelido de Francis Gay. Então eu falei assim, nossa, não gostava, arrepiava, mas eu ficava quieta. Eu não fui, talvez, muito discriminado, também talvez não sofri muito bullying, por ter crescido numa época um pouco mais repressora. Porém, eu segurava a questão de ser gay, de ser homossexual comigo, para evitar também tudo isso. Mas em algumas situações sempre acontecia alguma ofensa, alguma palavra ruim. O menino, né, que era mais afeminado, que não tinha como esconder, que todo mundo zoava com ele. Eu lembro que eu tentei alguns contatos com ele, mas ainda eram contatos. Eu lembro que eu conversava com ele quando não havia ninguém, era uma coisa de boa, porque você tinha uma certa, um medo de cair naquele time também, um medo de virar chacota também, porque, né, a única referência era humorística. Que as meninas não gostavam, que eu entrava no banheiro, ficava me apontando, dizia que eu era um moleque, que eu tinha que ir no banheiro dos meninos. Então, assim, era muito difícil nessa primeira infância, né? Saber que, mas eu sou uma menina. Na medida que eu pratico bullying, eu me coloco como fora daquele lugar. Eu tenho poder, é uma relação de poder, né? Eu tenho poder, inclusive, de não ser aquilo, inclusive poder apontar aquilo, né? Então acho que passa menos de uma perversão pessoal e sim de um valor social. Se não fosse problemático a pessoa ser gay, né, uma pessoa ser trans na escola, isso não seria motivo de ser xingado. Você fica, o que eu sou? Mas por que eu não posso ser isso que eu sou? Será que eu realmente sou? Tanto que teve tempos que eu até parei e fiquei não gosto de homem. Não gosto de homem. Ficava falando pra mim mesmo, não gosto de homem. E tentei gostar de uma menina. E era um sentimento falso, porque não era real. Eu nem saía pro intervalo, eu gostava de ficar sentado na carteira para que ninguém me notasse. Porque às vezes só o fato de eu levantar da carteira e demonstrar alguns trejeitos que os gays têm, já era motivo de ser humilhado e xingado e agredido. Tanto verbalmente como fisicamente. Então, eu sempre quis ser invisível e para mim sempre foi uma tortura ir para a escola. Chegava sexta-feira, falava assim, nossa, que alívio, sexta-feira, vou ficar em casa. Daí, chegava o domingo à noite, o coração já fazia assim, já ficava a mil. Putz, tem que ir para a escola, tem que passar por tudo isso, as brincadeiras que incomodavam, essas coisas. Um colégio que eu estudava, um colégio de freira, e eles, quando descobriram isso, me mandaram para o psicólogo. Chamaram minha mãe para ir no colégio e me mandaram para o psicólogo, que era uma freira. E ao invés de ela me encaminhar para uma autoajuda, para eu me encontrar, ela acabava me botando mais para baixo. Quando você conheceu esse homem, como você sabe que você gosta desse homem? Você sabe que Deus sempre falou que homem e mulher, homem com homem aberração, mulher aberração. E ela pesava muito a minha mente. E por eu ser da igreja, ter crescido dentro da igreja, aquilo me dava medo. E fazia eu me questionar sobre tantas pessoas no mundo, porque eu tenho que ser o desgosto da família. As pessoas só me diziam que eu deveria andar de uma determinada forma que não era que eu andava, ou falar de uma determinada forma do modo como eu deveria falar,
ou a minha voz que era o problema, não era meu modo de fala, né? Então, na verdade, tudo era o problema, porque o problema estava na minha transexualidade, né? Teve uma que mais me marca até hoje, quando eu fui no banheiro e alguns meninos me humilharam de tantas maneiras, entre elas até o abuso sexual. Eu já pensei várias vezes em me matar. Já tentei, as pessoas falam, você não tentou, porque se você tenta, você consegue. Mas não é tão simples. Porque chega na hora, você pensa em milhões de coisas, tem a família, tem os amigos. Aí você quer sair dessa dor, você pensa, não, minha família vai sentir minha falta. Mas mesmo assim, eu estou pesando a minha família. Seria muito mais fácil eu acabar com tudo isso e eu estou livre, minha família está livre. E eu quase concretizei isso, porque eu não aguentava mais toda essa violência que eu estava passando. Então, para mim, morrer era a melhor alternativa. Seria o refúgio para acabar com todo aquele sofrimento. E eu adoeci muito, eu tive umas crises depressivas. Eu, com 13, 14 anos, já tomava 2 comprimidos por dose para fazer efeito de 50 mg de tarja preta. Até porque eu tinha medo de sofrer mais violência. E na época, eu me via como o errado também da situação. Eu me sentia como o merecedor de toda a violência que eu estava passando. Era uma história de uma travesti da Scarlett, contando dela quando ela tinha 11 anos, que ela nem sabia que era trans, nem sabia o que estava acontecendo com ela, que ela foi abusada no banheiro por 8, lá, não sei quantos meninos. O encaminhamento dessa história é que quem foi expulsa da escola foi ela. Naquela época era bem complicado, assim. A temática não estava sendo discutida, era patologizado, então, sendo patologia, havia cobrança de pais que diziam que seus filhos podiam ser contaminados. Então tinha toda uma questão assim bem hipócrita e preconceituosa, né, com a convivência de pessoas diferentes, né? E eu era a única pessoa diferente da escola, né? Então eu acabava sofrendo toda essa pressão, esse bullying, né? Eu era aquilo que não poderia ser, que não deveríamos. Então eu acho que é isso. Qual que é a mensagem que passou para ela? Você não tem esse direito, você não tem direito daqui. Ao não ter amparo, ao não ter proteção, ao não ter não sei o quê, você vai fazer o quê num lugar que te humilha? Você vai fazer o quê num lugar que não te aceita, né? Nós éramos expulsas, né? Porque a gente muitas vezes tinha que passar por muita coisa, muita humilhação, né, para poder permanecer nesses espaços, desde a lista de chamada, né, que te faz você se constranger com o seu nome de registro, até possíveis agressões então eu acho que é difícil a gente querer estar ali. Né? A maioria da evasão escolar acontece porque esse processo educacional acontece no mesmo período em que a gente transita. Entre todas as violências, não é questão de comparar a violência, mas pensando por essa básica, a questão do nome, é uma questão do reconhecimento do outro. Então, assim, é por isso que é muito forte a evasão, a expulsão escolar de pessoas trans, porque assim, o enfrentamento que um trans vai ter que fazer para estar na escola é maior nesse sentido, e principalmente nesse momento, né? Nesse momento que nem sei o que eu sou. Então a negação de direitos é o assassinato social, né? Não é um suicídio, a gente não se suicida socialmente, a gente é assassinada, né? Quando temas como a transexualidade, por exemplo, não podem ser discutidos.
porque eu passei tanto tempo da minha vida calado e hoje eu vejo que quando eu falo, eu sou, de certa forma, a voz daqueles que estão em silêncio, daquelas crianças que estão em silêncio. E eu torno a dizer, me dói saber que nas escolas, o local onde deveria se ensinar o respeito não está sendo concretizado. A gente tem que criar uma educação, uma forma de educar que humanize, entendeu? Porque a gente desde cedo cria para o mercado de trabalho, cria para a pessoa ser alguém e não ser quem ela é. Eu acho isso muito difícil, acho um discurso muito complicado de se colocar numa escola. A gente já restringe desde pequeno e quer que siga um caminho que a pessoa às vezes não escolhe. Se você quer realmente educar pessoas para serem bons humanos, tem que partir desse princípio. Porque o que se tem é uma educação hétero, uma educação branca, uma educação cristã. Como muitas escolas dizem, educação cristã. É isso que existe. O que existe é a educação apenas para essa parte. E o resto tem que se encaixar, ou fica fora. A partir do momento que você define um padrão de normalidade, você coloca sobre a margem tudo que não se encaixa dentro desse padrão. A escola é um exemplo disso, entendeu? A partir do momento que a gente deixa que a genitália interfira no direcionamento que nós vamos dar para a educação das nossas crianças, acaba sendo emblemático porque a gente acaba restringindo elas. O que a gente tem agora são pessoas, profissionais, reivindicando o direito de falar sobre isso de uma maneira ética, eu acho, de uma maneira emancipatória, humana. Isso a gente tem mais hoje, mas a escola sempre falou de sexualidade, mesmo não falando. Não falando, ela falava o quê? Não, isso não é importante. Não falando sobre gay, lésbica, ela falava isso não existe, né? Esse tipo de amor não existe. Eles esquecem o papel que o professor, a professora é somente um mediador e uma mediadora. O aluno ele traz os seus conceitos e o seu conhecimento próprio, seja da sala de aula, das experiências vividas na escola, seja da casa, seja da família, seja do percurso que ele faz todo dia, da casa para a escola. Então a gente tem que parar de tratar as nossas crianças como se elas fossem copos vazios, e aí o primeiro que for lá e encher com líquido é aquilo que ela vai ser o restante da vida. Não é uma questão de você ir lá e doutrinar alguém ou ensinar alguém o que é ser pessoa trans, mas de você trabalhar a existência plena e o direito dessa pessoa de estar ali, né, presente naquele espaço, né? Porque se você não pode falar dessa pessoa, essa pessoa também não pode existir. Se você não fala sobre isso no colégio, você vai escutar na rua. Na rua, o que você vai escutar? A maioria das vezes é que o viadinho é vagabundo, que vai pro inferno, que vai contra todas as leis de Deus, que é uma abominação. Nós somos filhos de gays? Meus pais são héteros, entendeu? Se homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, enfim, fosse ensinado, né? Eu seria hétero, a Cássia Eller seria hétero. Tem que ter um trabalho de escola, por quê? Porque não dá para fugir disso mais. Isso está na internet, isso está na novela, isso está nos filmes, isso está na história, isso está no dia a dia. Não tem mais como voltar atrás. Não dá mais para voltar e disfarçar. Então, quanto mais cedo você trabalhar isso na escola, você consegue direcionar isso. Não tem como mais tampar o sol com a peneira, não tem mais peneira. A repressão dentro do ambiente escolar ela não funciona, ela regride, tá? Ela cria robô, e nós não somos robôs. Não existe ainda um robô que pensa, ele repete aquilo que você programa. Seres humanos não são isso. Seres humanos sentem, abraçam, conversam. E a escola é isso. Várias situações os alunos já me perguntaram: professor, o senhor é gay? O que eu respondo? Sim, sou. E essa é uma resposta. Ou então, o que muda na condição de eu ser gay e ser seu professor? Certo? Não muda nada. Eu estudei para essa disciplina,
Então, sobre essa disciplina, eu posso te ajudar. O ser gay ou não vai te incomodar, não tem nada a ver com o que eu tenho para poder lhe ensinar. Eu trabalho há muito tempo aqui nesse colégio, nunca fui pedido por nenhuma direção que trabalhou, nunca tive nenhuma conversa com pedagogos e pedagogas em relação à minha orientação sexual, porque é muito aberta, é muito tranquila. Hoje a gente tem uma geração, acho que até com o efeito dessas aberturas, que tem tido mais coragem de se colocar mesmo, colocar como corpo político, fazer essa política do cotidiano, sabe? Sou viado, sou trans, sou queer, sou não sei o que eu sou, sei lá. E tem falado, professor, tem que me respeitar. Eu gostaria de ter tido a coragem que eles têm quando eu tinha 15, 16 anos, né? Que eu ficava de lado. Eles não ficam de lado, eles vão. Ninguém, né? Você entendeu? É diferente. Ninguém me chamava para alguma coisa. Hoje não existe mais isso. Eles são chamados, eles participam. Pode até, mas sou sim daí. Josiane, João, Linaê e Maria. Os caminhos deles se cruzaram no final de 2016, quando participaram do movimento de ocupações secundaristas. Os 4 estudavam em colégios de diferentes regiões da periferia de Londrina. Comecei a me policiar mais de como eu poderia ser na escola, então eu tentava entender. Se alguém me chamava de, sei lá, de estranha, de monstro, de alguma coisa assim, eu achava que a culpa era minha mesmo, então eu tinha que mudar isso, então eu sempre me consertava. Então eu comecei a sofrer um pouco menos, só que daí ainda sofria um pouco por jeito, né? Não tem como você esconder o seu jeito dentro da escola, não tem como você esconder, você acaba se animando muito e aí acaba saindo alguma coisa, né? Justamente por eles estarem falando e arrumando brigas com essas palavras comigo e eu não ia ficar quieta, então eu cheguei e falei para a diretora, olha, eu não vou aceitar isso, ou a senhora toma uma decisão, ou eu vou ter que chamar a polícia, porque isso é crime. Eu tenho direito de lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, e eu tenho muitas metas na minha vida. E para mim terminar o ensino médio foi uma conquista muito grande, porque até então eu via muitas das pessoas que eu não ia conseguir, porque já tinha passado o tempo, que eu não ia conseguir ser ninguém na vida. E eu fui mostrar para essas pessoas que eu posso e que eu sou capaz. Então as pessoas, elas querem saber ou elas não querem, mas a gente tá falando e essa mudança tá sendo recorrente dentro das escolas, porque já é um assunto que tinha, então os alunos LGBTs eles estão se colocando, estão falando, eu não estou me vendo nesse assunto, eu quero me ver, já que é um futuro para mim, eu quero me ver nesse assunto. Então eu quero que falem sobre mim. Eu acho que uma escola ideal seria mais uma educação um pouco mais transformadora, e não de fato que seja você copiar as coisas e pensar o quê? Você é uma nota. Onde acabe o sistema de nota, que você tem que ser nota, tem que ter nota, não tem vestibular, nota e só. Uma escola ideal para mim seria um espaço mais aberto para qualquer tipo de pessoa, sem nenhum tipo de preconceito. É você humanizar essas pessoas e você ter consciência de que a gente não é apenas, tipo assim, uma pauta, a gente não é um tema, a gente não é um termo, entendeu? A gente somos pessoas, assim, que têm as suas vontades, os seus sonhos, as suas esperanças e tenta só trazer isso para os espaços que a gente já convive. Ainda há um longo caminho até que a temática LGBT saia do armário na escola. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais precisam aprender a enfrentar o ódio desde muito cedo. É uma jornada desafiadora, mas muitos LGBTs não se sentem mais tão sozinhos. No horizonte, aos poucos, surge o arco-íris. O arco-íris depois da tempestade.
Ai, que brincadeira mais sem graça. Vão repetir isso quantas vezes? Não vou aprender nunca, né? Gente, calma. Vamos lá? Parar de brincadeira? Bom, vou aproveitar esse restinho de aula pra gente conhecer o aluno novo. Gabriel, você não quer se apresentar? Acho que não precisa. Ah, precisa sim. Vem cá, se apresenta. Oi, eu sou o Gabriel. Oi, Gabriel. Eu acabei de me mudar para São Paulo. O que aconteceu? Ai, os meninos jogaram uma bolinha de papel no Gabriel. Bom, com o tempo vocês vão se conhecendo melhor, tá bom? Gabriel, pode sentar. Vamos? Você vai subir ou descer a rua? Subir. Quer vir com a gente? Eu quero. Dá a chave, Léo. Tá entregue. Tchau. Tchau, Gabriel. Tchau. Bom, tchau pra você também. Você não vai continuar descendo a rua? Não, eu moro 2 quarteirões pra trás. Eu sempre venho trazer o Léo na casa dele. Então, até amanhã na escola. Tá. Tchau. Ai, tô te falando, a Karina tava olhando pra você na hora da prova. Tanto que ela foi a última a sair da sala. Você sabe que eu não sou afim dela, né? Ai, você também não quer afim de ninguém, né? Ou pelo menos nunca me conta. Eu sou sua melhor amiga, eu devia saber essas coisas. Eu sempre te falo dos meninos que eu gosto, Léo. Já tem muito tempo que você não me fala de ninguém. Desde o Thiago, que eu me lembre. Ai, nem me fala desse idiota. Desencana. Posso sentar aqui com vocês? Senta aí. Levanta lá. E aí? Já tá conseguindo se achar na escola? Biblioteca eu já encontrei. Vocês foram bem na prova? Ah, acho que sim. Quem não foi bem foi a Karina, né? Aquela lá é toda voada, não presta atenção em nada. E você? Foi bem? Acho que sim, mas eu sempre gostei de matemática, então... Ai, você podia ensinar o Léo, ele vai muito mal em matemática. Eu queria ver se você tivesse que resolver equação em braille, se ia gostar. Nervosildo. Essa prova vale pouco mesmo. Se você quiser eu posso te ajudar na próxima. Ai, você devia aceitar, Léo. Em 2 semanas tem prova e você não vai repetir por causa de Bhaskara, né? Bhaskara, né? Você prefere pisar descalço num formigueiro ou que uma barata enfie na sua calça? Barata. Só tirar a calça. Gabriel, como é que é mesmo aquele negócio de evidência? Você prefere que um mosquito entre na sua boca ou perder toda a sua mesada? Olha, pensa sempre que para poder anular o X, Gato Mia? Miau. Gabriel. Gi, como é o Gabriel? Como assim? Tipo, de rosto. Gabriel, ele é moreno, da minha altura, bem branquinho, tem o cabelo todo enroladinho, sabe? Magro, tem um olhão, tá chegando. E aí? Vamos? Você não mora por aqui, Gi? Eu moro naquela casa amarela ali do outro lado da rua. Se você quiser eu posso levar o Léo até a casa dele. Não sei, acho que não precisa. Por mim não tem problema nenhum, Gi. Tem certeza? Ainda bem que eu tô morrendo de vontade de ir no banheiro. Tchau, meninas. Até amanhã, viu? Bem. Você tá aí? Tô.
Pode andar então. Tchau. Tchau. Período arcaico. Bom, pessoal, já que a gente vem falando de Grécia, eu quero pedir para vocês formarem duplas para a gente fazer um trabalho, tá? Só que as duplas têm que ser entre meninos ou entre meninas. Os rapazes vão escrever sobre Esparta e as garotas sobre Atenas, tá certo? Vamos lá? Podem formar as duplas, por favor. Posso ir com você? Pode. Bom, eu vou lá pra biblioteca. A Larissa quer fazer o trabalho aqui mesmo. Onde vocês vão fazer? Lá em casa. Bom trabalho, então. Você sempre foi assim? Assim como? Moreno? Ou cego? Cego. Desde que eu nasci. E tudo bem? Nem sempre. Às vezes eu fico com um pouco de raiva do mundo, sabe? Mas todo mundo fica, né? Por um motivo ou por outro. Né? Eu não sei o que eu faria se eu fosse cego. Você acostumaria. Eu vou te dizer que até tem suas vantagens. As pessoas te fazem mais favores, por exemplo. Então quer dizer que você nunca viu o rosto da Giovanna? É. Nunca. Ela é engraçada. Acho que ela gosta de você. É claro que ela gosta de mim, ela é minha amiga. Não, acho que ela também é afim de você. Cala a boca, nada a ver. Não sei, do jeito que ela te olha, não parece sua amizade. Para com isso. E você, não gosta dela? Não. Entendi. Pode deixar que eu levo no lixo. Viu? O quê? Favores. Entra. Pronto. Agora sim. Quente aqui, hein, Léo? Também? Você tá de moletom? Como é que você sabia que eu tava de moletom? Como será? Pronto. Não tô mais. Saudade. É vontade, Gi. Não é saudade? Óbvio que não. Gi. Eu sou bonito? Você acha que as pessoas me consideram uma pessoa bonita? Ah, eu te considero. Tá, mas e as outras pessoas? Ai, as outras pessoas eu não sei, Léo. Você tem que perguntar pra elas. E aí, vamos? Vamos. Vocês estão aí? Tamo. Vamos logo que eu tô com fome.
Moletom de novo, Gabriel? Vocês já terminaram o trabalho de história? Não, a gente vai terminar hoje. Ah, tá, então tchau. Tá vendo esses 2 pontinhos aqui antes da letra, Gabriel? Então, isso significa que a letra é maiúscula. Ó, tá escrito. Temperatura do clima... Dá aqui sua mão. Isso. Ó. Temperatura do clima tropical apresenta variações... Ó, isso aqui é hífen. Variações... Saúde. Obrigado. Léo, eu esqueci meu moletom na sua casa. Passa hoje depois da aula pra pegar. Putz, depois da aula eu vou direto pro dentista. Eu posso trazer amanhã pra você. Tá bom. Saúde. Obrigado. Cadê o Gabriel? Foi no dentista. Ai, Gabriel. O que foi? Nada. Gi, eu queria falar com você. Vai, fala. Não, aqui não é o lugar. Nossa, mas que é tão importante que você não pode falar aqui. Depois eu falo. Ai, agora fala, né? Eu fiquei curiosa. Tem alguém por perto? Não, já foi todo mundo embora. E aí, Léo? Eu acho que eu tô apaixonado pelo Gabriel. Você ouviu o que eu disse? Ouvi. Eu tô pensando, eu não sei o que dizer. E agora, já sabe? Como assim apaixonado? Ah, apaixonado de namorado. Namorado gay? Acho que sim, né? Olha, Léo, é minha mãe, hoje é aniversário da minha avó e eu tenho que almoçar lá. Gi. Depois eu passo na sua casa, eu juro que nem sobremesa eu como, tá? Tá. Giovana, eu não acredito que você me deixou sozinho depois do que eu falei. Tudo bem, eu sei que não é uma coisa simples de ouvir, mas poxa, eu te falo uma coisa daquela, você me deixou sozinho esperando. E eu tenho certeza que você comeu sobremesa. Olha, eu tô aqui há horas me questionando se eu devia ou não ter te falado que eu tô apaixonado pelo Gabriel. Você sabe, você já é mó ciumenta. Agora eu não quero nem ver. Giovana? Desculpa, eu juro que eu queria ter vindo antes. Mas é que tava cheio de tia lá na casa da minha avó. E elas ficaram cantando um parabéns eterno que eu achei que nunca mais fosse acabar. Depois sentou todo mundo comigo numa mesa e ficou perguntando como tava o colégio, o que ia fazer de faculdade. Oi. Você tá vendo um moletom jogado por aí? Não. Tem certeza? Nem debaixo da cama? Nem debaixo da cama. Ai, Léo, desculpa que eu te deixei sozinho lá na escola. Você tá bem? Tô. Quando
série. Ana Carneiro é a professora do quadro efetivo do Estado do Ceará e artista em multilinguagem, com a formação em letras pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em literatura comparada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Pertence ao GPORT, Grupo de Estudos Depopulacionais Pós-Coloniais. Sessionou em programas pós-graduação da Faculdade do Vale do Salgado, com diversos trabalhos nas áreas de arte, plástica e performance, cinema e atuação. Últimos trabalhos foram a exposição de artes plásticas em Encanteria, no cinema, premiada com curta-metragem antes da Encanteria, como melhor filme pela crítica, Festival Ibero-Americano do Cinema. Atualmente trabalha com o ensino médio da rede estadual e desenvolve os projetos da área das artes. Pronto, eu acredito que eu já posso falar, né, agora. Eu sou a professora Ana, né, como fui apresentada pelo Rafael. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou branca, tenho mais ou menos 1,70 m, estou usando óculos, cabelos longos, pretos e lisos, com brincos dourados, um colar dourado e uma blusa florida. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é agradecer pelo convite, tanto do SED Ceará, como também da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Ceará, pela oportunidade de estar aqui representando não só apenas a minha CRED, né, a CRED 17, principalmente em nome do Marcos Mota, que faz parte de uma área específica da nossa CRED com relação à diversidade. Agradecer também a Marília e a todos os colaboradores, a Dari por também a representação do Forever, pelo secretário executivo, que também deu sua fala. É um prazer imenso estar aqui contribuindo com vocês, né? Bom, também quero mandar um beijinho para a minha escola, para o Vivina Monteiro, em nome da diretora Thalita e da minha coordenadora Verinha e da minha outra coordenadora Eleomar também, e a todos os alunos que estão acompanhando nesse momento, ao vivo, lá na escola, no Vivina Monteiro, assistindo essa live, né, para que a gente possa estar juntos aqui, construindo novos paradigmas para que a educação possa, de fato, ser um lugar inclusivo e que, sobretudo, acolha a população LGBTQIAP+, né? Enfim, comentários agora sobre os dois filmes, né? Assim, acho que tem coisas que são muito relevantes nos dois filmes. Eu trabalho com cinema também e para mim é maravilhoso estar nesse momento compartilhando a minha experiência enquanto também produtora de cinema, que trabalha com cinema e que é uma pessoa trans, travesti, né? E também professora. Eu acho que eu não tenho como descolar as duas coisas, né, de ser professor e ser artista, ambas caminham juntas e concomitantemente, então, nesse sentido, me sinto bem agraciada. Mas agora vamos para os comentários, né, já que fui chamada para ser a debatedora desse momento. O nosso primeiro filme, né, um curta-metragem, um documentário sobre a população LGBTQI, AP+, dentro das escolas, né, então, essa é uma realidade que de fato, a gente não pode simplesmente dizer que ela nunca existiu ou de que é uma coisa moderna. Nós sempre existimos, né? A população LGBT sempre existiu, ela sempre esteve presente em vários lugares, no entanto, há uma outra força que é, sobretudo, hegemônica, é, sobretudo, branca, é, sobretudo, cisgênera, normativa, cristã também, né? Que muitas vezes nos interpela num lugar de não existência, né? E a escola, por ser esse lugar primeiro de sociabilidade, esse lugar primeiro onde nos encontramos e começamos a performar a nossa identidade, lá, muitas vezes, que deveria ser o espaço que nos acolhe, nos protege e enriquece a nossa identidade, muitas vezes tolhe, né, poda essas potencialidades que muitas vezes são de alguma maneira escondidas, porque a nossa vivência acaba se sobressaltando em torno das nossas potencialidades, né? Vale a pena lembrar que nós, comunidade LGBT, não somos apenas LGBTs, né? Ser LGBT é apenas uma parte de nossa vida. Eu também, além de ser
LGBT, eu sou professora, eu sou artista, eu sou filha da Fátima Carneiro, eu sou irmã do Epson, do Hudson, eu tenho amigos, eu tenho que pagar contas, eu tenho que viver em sociedade. Então, é uma complexidade de coisas que nós, LGBTs, também vivenciamos enquanto pessoas que existem, que vivem e que precisam atuar e estar presente no mundo. No entanto, essas dificuldades que se apresentaram no documentário, com o depoimento de várias pessoas LGBTs, de mulheres trans, de homens gays, homens cis gays e pessoas não binárias, enfim, é uma realidade. Eu, enquanto professora, eu vivi o processo de transfobia antes mesmo de me tornar uma mulher trans, experimentei a homofobia no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, e ainda continuo a sentir os preconceitos, mesmo sendo professora e ocupando um lugar que, de fato, é um lugar de destaque, um lugar diferenciado comparado aos demais que pertencem à comunidade trans travesti, que a gente sabe muito bem que, infelizmente, nós temos quase que anulado essas políticas que nos colocam dentro do poder, né? Que nos colocam dentro do centro do poder. E ser professor e ser travesti é, sobretudo, ocupar esse lugar e dizer que é possível, né, vencer essas barreiras e estar, né, construindo novos paradigmas para a educação. Né? Então, eu me sinto muito agraciada de estar aqui comentando sobre um documentário no qual se fala sobre preconceito na escola. É exatamente lá, nesse lugar, em que essas discussões devem, de fato, acontecer. Né? O começo do vídeo é aterrador, assim, quando a gente começa a ver as palavras que foram ditas pelo nosso ex-presidente, né, que, infelizmente, tem uma postura completamente equivocada, criminosa, com relação à população LGBT. Né? Ninguém precisa apanhar para se tornar direitinho ou dentro do padrão, ninguém apanha e se transforma em hétero, isso não procede, isso não existe, e vale a pena a gente reforçar de que o dever da escola é, sobretudo, acolher as comunidades que são minoritárias, porque a escola é um espaço de integração e também um espaço de possibilitar a essas populações para que elas possam alcançar esse lugar que muitas vezes nos é tirado. Vale a pena lembrar que quando se trata de visibilidade, né, a gente sempre tem essa mania de quando se trata de visibilidade, achar que é um dia só, ou que se trata de falar apenas de um determinado grupo ou nicho de pessoas, mas a visibilidade, pessoal, não é só militância, não. A visibilidade é, sobretudo, oportunizar para que as comunidades marginalizadas, sejam elas dissidentes sexuais, sejam elas de raça, de etnia, seja qual for a demanda, né, que essa população requer, a nossa tarefa enquanto escola, a nossa tarefa enquanto professores e professoras, é, sobretudo, acolher e dar, sobretudo, suporte para que essas comunidades possam extrair o melhor de tudo, para que elas possam, de fato, ter independência e sair dessas estatísticas tão miseráveis que a gente encontra aqui no Brasil. Só reiterando um fato, ano passado, a Copa do Mundo foi num país, né, o Catar, um país que tem leis rigorosíssimas contra as comunidades LGBTQIAP+, né? Mas, mesmo sabendo disso, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans e travestis do planeta Terra, né? E isso significa alguma coisa. Então, como é que um país que criminaliza a nossa existência mata menos pessoas do que o meu país, no qual eu não sou criminalizada por ser uma pessoa trans? Então, é a minha existência que acaba sendo criminalizada. A minha vida acaba sendo moeda de troco, muitas vezes, de um conservadorismo frajuto, de um conservadorismo falso, de uma colocação de um padrão que muitas vezes se repete, de tão se repetir, as pessoas normalizam, essa normatividade das coisas acabam estigmatizando esses corpos, estigmatizando essas existências, e que, no final desse percurso, que sobra a morte, né? Então, esse discurso da morte, o discurso da mortificação dos corpos LGBTQIAP+, eles são, sobretudo, uma tentativa de sobrepujar o poder perante as pessoas.
e que isso não deve acontecer. Nós somos pessoas inteiras, não está faltando nada na gente. A gente não está inventando nada. Eu não estou inventando de ser mulher, ninguém inventa de ser gay, ninguém é contaminado por um vírus gay ou por um vírus T, travesti. Então, é importante a gente sempre procurar sensibilizar as pessoas, principalmente dentro do ambiente escolar, de que a escola deve ser, sim, esse espaço de discussão. Não existe assunto que não possa ser discutido na escola. Se tem um lugar que se pode discutir qualquer coisa, é na escola. Porque lá estão as pessoas que estão capacitadas, que receberam instrução e que poderão olhar de maneira mais ampla para essas temáticas e para essas discussões e poder dar um norte. Eu lembrei agora de uma fala de uma das pessoas que foram entrevistadas e que a pessoa disse assim, encontrar na escola esse lugar de acolhimento me fez acreditar na escola. E eu lembro que eu sofri muito bullying na minha escola quando eu era pequena, assim, principalmente porque eu não frequentava os banheiros. Isso é uma realidade das pessoas trans, isso é uma realidade da comunidade LGBTQIA+. A gente tem medo de frequentar os espaços públicos, a gente tem medo de estar no meio da sociedade, não porque a gente é diferente, não tem a ver com a nossa diferença, mas tem a ver com a maneira como esses corpos são enxergados. Uma outra coisa, um outro ponto que eu gostaria de comentar sobre o filme é com relação à questão de como o apagamento das existências LGBTQIAP+, elas interferem diretamente no bem-estar social de toda essa comunidade. A gente não quer só pão, a gente quer viver, a gente quer o direito de amar, a gente quer o direito de ter a sua própria casa, de ter sua família, de ter seu círculo de amizades, de ter seu trabalho, de ir trabalhar com dignidade e voltar com dignidade, sem ser xingada no meio da rua, sem ser enxovalhada dentro do seu ambiente de trabalho, sem sofrer assédio. Então, trazer esse debate para dentro do cerne da escola é essencial e urgente, urgente. Enquanto nós estamos debatendo aqui, há pessoas da nossa comunidade que estão sendo mortas, porque elas não têm a oportunidade de estar no mercado de trabalho, porque a grande maioria fogem do ambiente escolar, porque não é um ambiente acolhedor, é um ambiente hostil, e também porque há todo um sistema, né? Vale a pena a gente lembrar que não se trata apenas de observar o sistema educacional, mas o sistema como um todo, né? E a educação, por ser reflexo da sociedade, ela deve ser, sim, inclusiva. E eu lembrei de uma das falas do ex-presidente, né, que eu não gosto nem de falar o nome daquela criatura, que ele diz assim, a escola é para ensinar português, física, matemática, filosofia, nem filosofia ele fala, né, porque ele também não gosta desse tipo de coisa, de pensar. Mas lá vai. Então, como eu estava dizendo, ele fala que as pessoas não devem discutir esse tipo de coisa na escola. É claro que se deve, sim. Essas pessoas estão lá, essas pessoas estão dentro da escola. Agora, não se quer discutir sobre esse tema porque sabem exatamente das nossas potencialidades, do quanto nós somos potentes. Estamos aqui como prova viva disso. Temos uma pessoa que nos está fazendo a abertura do nosso evento aqui, que é uma pessoa trans. Eu sou uma professora trans. A Dari é uma pessoa trans. Temos as meninas como aliadas desse processo também. Temos o nosso coordenador, temos uma equipe, há pessoas que pensam na gente. Então, para os meus alunos, essencialmente, esse é o meu recadinho para os meus alunos que estão assistindo. É possível você ser o que você quiser, é possível pegar suas potencialidades e transformar nas coisas mais incríveis que você puder transformar e ser feliz do jeito que você é. A escola sempre vai estar aberta. O Vivina Monteiro, em nome do Vivina Monteiro, e de todas as escolas do estado do Ceará com esse trabalho incrível, as escolas estão abertas às comunidades LGBTQIAP+. E me sinto muito honrada de debater esse assunto, né? Com relação ao segundo filme, eu nem sei se meu tempo está extrapolando, por favor, alguém me avise se o meu tempo estiver extrapolando. Mas com relação ao segundo filme, né? Eu não quero voltar sozinho, eu já tinha assistido esse filme, eu já assisti todos os filmes que o festival vai exibir, e esse é um filme que sempre me emociona muito. Me emociona por uma razão bem óbvia, assim, o quanto nós precisamos de legitimar o nosso afeto.
quando nós não estamos sendo legitimadas pelo nosso afeto, isso nos marginaliza profundamente. O afeto é algo genuíno, ele não pode ser maculado por conta do seu preconceito ou da sua crença religiosa que considera que nós somos abomináveis, que isso é abominação. Eu acredito que a abominação é você, em nome do Deus, seja qual você adora, matar pessoas, discriminar pessoas, sabe? E a escola, como esse primeiro lugar de instrução, ele deve ser esse lugar aberto, né? Esse lugar que nos incentiva. E o segundo filme traz um ambiente escolar. Traz o ambiente escolar como plano de fundo, né? Então, nós temos um ator que é cego, que é cisgênero, mas que também está dentro aí dentro da intersecção dos nossos temas, né? De pessoas que portam alguma deficiência e que também são LGBTs, né? Então, há tantos nichos que a gente poderia discutir, há tantas questões que estão inseridas dentro desse segundo filme, mas que eu queria destacar o poder do afeto. O poder do afeto. O afeto transforma as pessoas. E não existe afeto ruim ou afeto bom. Afeto é afeto. Então, nesse sentido, você trazer um maniqueísmo para as relações humanas, elas são perigosas. Trazer esse tipo de maniqueísmo é tolir as identidades e as expressões de afeto que a gente pode ter e experimentar ao longo da nossa vida. Então, quando eu penso na potencialidade desses dois materiais que foram exibidos, desses dois filmes, eu penso, sobretudo, o quanto isso vai afetar os nossos alunos, vai afetar quem está assistindo, e, nesse sentido, eu espero que, a partir daí, vocês possam construir um novo panorama do pensamento, uma nova forma de observar-nos, de olhar para nós com essa delicadeza que é necessária. Como o filme coloca, o afeto, ele é delicado, é bonito, é sucinto, é suave. Então, muitas vezes, a própria mídia ou a comunidade, de maneira geral, por terem padrões e, enfim, crenças e uma cultura extremamente misógina, fechada, machista, LGBTfóbica, sempre nos coloca com uma imagem muito aterradora, violenta, que muitas vezes não corresponde a quem nós somos. Imagine só que eu sou uma professora. Então, toda violência que uma mulher trans sofre, eu sofro. Muitas vezes eu fico me questionando se as pessoas que me violentam no meio da rua, que me xingam, elas não sabem que eu sou professora. Porque raramente elas vão entender que eu sou uma professora ou que vão cogitar que eu sou uma professora. Né? Então, o que se vê ali é um corpo ambulante que eles acham que podem fazer o que quiser com isso, né? Então, pegar essas identidades, pegar esses instrumentos, como o filme, o cinema, as artes plásticas, a música, e trazer para uma zona de debate, para uma zona de discussão, no qual pessoas LGBTQIA+, são protagonistas, é o trabalho fundamental para que a gente mude, essencialmente, essa realidade trágica, né, de violência e estigmatização da nossa comunidade, né? Queria já começar a fazer minhas falas finais, dizer que o material é incrível, já estou ansiosa para o dia de amanhã. Espero que todos vocês tenham aproveitado o máximo e que qualquer pergunta, estamos aqui em aberto para ouvir vocês, tá bom? Um beijo. Olha, Ana, gostei muito da sua fala. Pessoal, queria aqui apresentar a nossa outra convidada, a Natália do Nascimento. Ela é secretária da Diversidade do Ceará. Ela é representante da Secretaria de Diversidade do Ceará, graduada em enfermagem com especialização em residência multiprofissional, na ênfase da saúde mental pela Escola da Saúde Pública do Ceará, militante da Articulação Brasileira de Lésbicas. Olá, boa tarde a todas e todos. Queria só fazer um adendo, não sou secretária, tá? Estou só representando a secretaria, tá? Ô, mulher, me perdoe que eu fiquei nervoso. Imagina, também estou nervosa. Estamos juntos. Bom, eu me chamo Natália Almeida, mas eu me sinto mais confortável que me chamo de Nath. Vou começar com a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, castanho claro, olhos castanhos bem escuros,
Eu estou usando uma blusa bege, calça preta, eu uso alguns anéis, pulseira vermelha, deveria estar usando óculos, mas esqueci. E quero acrescentar que sou uma mulher lésbica e feminista. Importante a gente demarcar também a nossa identidade, a nossa sexualidade nos espaços que a gente vai, né? Não só espaços que discutem a diversidade. E hoje eu estou representando a Secretaria da Diversidade e a pessoa da secretária, Michele Meira, que ela tem um longo histórico de militância, foi a primeira coordenadora nacional de política LGBT do governo federal na gestão do presidente Lula, e está aí com todo o gás, né? Estamos, a Secretaria da Diversidade, junto com o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, coordenado pela Samila Ares. E eu queria dizer que eu anotei algumas falas aqui. Eu já tinha assistido o filme Eu Não Quero Voltar Sozinho, mas o primeiro, né, Depois da Tempestade, eu não tinha assistido ainda, achei incrível. E algumas frases que me marcaram, né? Começa logo nos primeiros minutos, uma pessoa dizendo: depois que eu passei a falar eu sou, eles pararam de me chamar. É muito interessante porque eles nos chamam do que nós não somos para nos atingir. E quando nós dizemos que somos, eles param, ou então eles passam a nos chamar do que nós éramos antes. Por exemplo, uma mulher trans, quando ela está se descobrindo, aí ela é chamada de mulherzinha, né? Mas se ela se afirma, não, eu sou mulher mesmo, aí eles vão dizer, não, você não é mulher, você é um homem. Então, eles tentam nos atingir dessa forma, né? E a professora Ana Carneiro tocou em pontos muito interessantes, né? E eu também quero relacionar uma fala dela a uma fala do primeiro filme, que é: eu me via como merecedor de toda a violência. A professora Ana Carneiro, ela citou que as primeiras falas, né, do filme, imagens do felizmente ex-presidente, e ele estimulou muito a violência, né? O governo dele estimulou muito a violência. E nós já somos o país, nós já éramos o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. E essa violência, durante 4 anos, ela foi diariamente estimulada. Então, as pessoas estão se sentindo confortáveis em expressar essa violência cada vez mais. Mas nós estamos também nos organizando cada vez mais, nos empoderando, nos unindo para resistir. E nos politizando, né? Nós também precisamos ter mais acesso à educação, nós precisamos ter mais acesso a políticas públicas, para que a gente também se apodere dos nossos direitos e faça valer os nossos direitos, além de lutar por mais, né? Teve uma outra fala que foi: você não tem o direito de estar aqui, né? A professora também comentou a questão da ida ao banheiro. A ida ao banheiro, gente, é um direito básico, é fisiológico, todos nós precisamos ir ao banheiro. E a não ida ao banheiro, a negação desse direito básico, ela pode acarretar inúmeros adoecimentos de saúde física e mental, né? Mentalmente a pessoa está ali arrasada, né? Porque aquele espaço básico lhe foi negado, né? Judith Butler até traz um conceito que podemos fazer referência, que é os corpos abjetos, né? São traçados fronteiras onde só alguns corpos eles podem adentrar em certos espaços. E além de adoecimentos mentais também, né? Quer dizer, físicos. A pessoa desenvolveu uma infecção urinária por estar segurando ali o xixi por tanto tempo, ou desenvolveu um problema renal mais grave. Então, se a saúde é direito de todos, tem pessoas adoecendo, tem populações adoecendo mais que outros. E nós não somos todos iguais. Nós somos todos diferentes. E nós precisamos ser tratados, vistos diante das nossas diferenças, né? Deixa eu ver aqui uma outra frase. Eu achei essa daqui muito forte. Quando me chamavam de monstro, eu me culpava e me consertava. Essa pessoa foi uma mulher trans que falou, e a gente fica nessa de se consertar, né?
mas nós não estamos quebrados, né? Mas isso é um conceito, é uma ideia que é colocada em posta, né? Nós somos os errados, doentes, loucos, pecadores. Então, são várias formas de dizer a mesma coisa. Você não é bem-vindo, você não pode estar aqui. E aí, o que é que gera? O medo, a frustração, o próprio adoecimento mental. E o que é que pode acarretar? Índices de suicídio, ideação suicida, abandono da escola, que o filme trata muito disso, né? A escola é um espaço de formação, mas como é que a pessoa vai permanecer nesse espaço se ela está diariamente sendo violada? É muito complicado. Atualmente nós já vemos um avanço, né? As pessoas estão tendo mais oportunidades, até o professor do filme ele falou nesse sentido, e nós precisamos de mais, nós precisamos avançar ainda mais, precisamos ter mais oportunidades, porém, a dificuldade está sendo na permanência também. Você precisa acolher essa pessoa, você precisa cuidar dessa pessoa, você precisa oferecer um espaço que seja adequado, né? Você precisa capacitar os profissionais que atendem. Tem toda uma questão que precisa ser vista e está sendo vista, e atualmente agora com a Secretaria da Diversidade vai ser ainda mais batida em cima disso, né? E deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui. No filme Eu Não Quero Voltar Sozinho, né? Quando a gente assiste pela segunda vez, a gente acaba percebendo algumas outras nuances. Primeiro, filme lindo, né? Fotografia linda, delicada, os planos fechados. Você se sente dentro daquele quarto com aquele menino, né? Se sente ali porque eu acho que todos nós já estivemos naquela situação, né? Naquela angústia, né? De guardar para si os sentimentos, na dificuldade de verbalizar. Claro que nem todos, né? Alguns tiveram ambientes mais saudáveis, né? E conseguiram se expressar melhor, pais que acolheram. Mas a grande maioria a gente sabe que não é assim, né? E essa questão de colocar as emoções para fora é muito difícil de colocar em palavras para o outro, porque aquela pessoa está reprimindo as emoções para si mesmo, né? Aquele personagem ali, muitas pessoas olham e se veem nele, né? É uma pessoa que dizia que não gostava de ninguém, e era questionado, né? Sobre a sua sexualidade, que reprimia a sua própria sexualidade, até que um momento decidiu colocar para fora, e aí ao colocar para fora ele tem aquele medo, né? E agora, será que eu fiz errado em contar? Né? O filme ele deixa muito sutil no que pode acontecer, né? Ele não expõe muito, ele deixa a gente pensar o que é que aconteceu, né? Depois dali. E tem a parte 2, né? Que a gente vê um pouco mais, mas esse primeiro ele traz muito isso. E eu achei muito interessante um link que eles fazem do começo com o fim, né? Estão ali os três conversando, e aí a Nina sai, e o Gabriel, do cabelo enrolado, ele pergunta para o Léo da questão ele pergunta se ele sempre foi cego. Aí ele brinca e tudo, aí ele, tudo bem? Aí ele, tudo bem. O Léo responde, tudo bem. Nem sempre. Às vezes eu fico com raiva do mundo. Quem não compartilhou desse sentimento, né? E aí, no fim, a Giovanna, ela pergunta também, ela faz a mesma pergunta para ele. No fim, depois dele ter passado por toda essa trajetória, de ter assumido para ele, de ter assumido para os outros, de ter percebido que o amor é correspondido, aí no final ela pergunta, você tá bem? Aí o Léo responde, tô. E acaba. Acaba não, começa, né? Porque aquela história não termina ali, né? Bom, e eu queria trazer também uma frase que me marcou, não do filme, mas que eu acho que pode caber nesse momento, que é de um ator alemão, que ele foi uma das grandes resistências contra o nazismo,
E ele usou a arte para isso, né, para resistir. E é isso que a arte é, a cultura, é uma das nossas maiores ferramentas de resistência. E ele fala que tempos são esses que temos que defender o óbvio. E nós, como sujeitos LGBTIA+, nós temos que defender o óbvio, infelizmente, né? Mas a gente vai seguir defendendo, a gente vai seguir se colocando no debate público, a gente vai trazer as nossas necessidades, né? E eu espero que futuramente os próximos que virão encontrem um lugar mais acolhedor, mais humano, e que os potenciais dessas pessoas, eles possam aflorar mais. Porque quantas, como a professora falou, né, quantas pessoas, elas têm seus potenciais ali, mas elas não têm onde desenvolver, né? Ela pode ter uma assistência ali e não conseguir concluir a escola, não conseguir ter acesso a um curso técnico, a um curso superior, ao mercado de trabalho, que é muito difícil. E eu espero que essa realidade, ela cada vez mais se transforme para a gente conseguir ter mais mulheres trans professoras, ter mais homens trans em profissões que eles desejem, todos os espaços, porque lugar de LGBTI também é onde ele quiser, onde ela quiser, né? Quanto tempo falta? Só para mim ter uma noção. 5 minutos? Bom, quando a gente pensa em sexualidade, a gente pensa essas estruturas de gênero, né? Muitas pessoas acabam confundindo gênero e sexualidade, porque está tudo muito imbricado, já que a gente vive numa sociedade heteronormativa. Então, está atrelado ao machismo, ao patriarcado, onde os comportamentos, eles são baseados no gênero, e a sexualidade, por ser heterocompulsória, vai junto, né? Aquela coisa, a gente, vagina, mulher, e vai além, né? Não é só isso, é rosa, é a roupa, é o brinquedo, o homem também, pênis do homem, aí o carrinho é do homem, é a ferramentinha, as coisas, né? Isso vai afetando também os relacionamentos, né? Todo casal, quase todo, né? Casal, eu já ouvi. Quem é o homem da relação? 2 mulheres, né? Não tem homem na relação, são 2 mulheres. E os homens, casal de homens, eles escutam quem é a mulher da relação. Aí só a gente volta naquilo que eu falei do começo, né? Eles nos chamam do que nós não somos, porque isso incomoda. E eles tentam nos atacar dessa forma, né? O preconceito, ele vai nos atravessar em diversos espaços. Né? O filme, ele traz da escola, mas os primeiros relatos também trazem outros espaços, né? O lazer, o trabalho. O professor, ele fala que os alunos, eles questionam ele, né? Professor, o senhor é gay? Eu tenho essa curiosidade, né? Mas como a gente vive nessa sociedade que discrimina, o professor, ele opta em dizer de outra forma, porque às vezes aquela instituição pode não aceitar, não é nem só os alunos, pode ser a instituição também, né? Espero que cada vez menos isso aconteça, e se acontecer tem que ser denunciado, né? E essa questão da LGBTfobia no contexto escolar, ele interfere não só no abandono escolar, mas no processo de aprendizagem. Fica totalmente comprometido, que a pessoa não consegue se concentrar, a pessoa não consegue acompanhar aquele ritmo, se ela está com medo o tempo todo. Se ela está ali apertada, está indo no banheiro, não pode ir, como é que você vai aprender uma matéria difícil, né, que implica numa prova, né, como o rapaz falou, nos números, nas notas, e você está com aquele sentimento, né, de angústia. Inclusive, eu queria deixar também aqui uma indicação de um site, que é o Observatório Trans, observatoriotrans.org. Ele tem vários planos de aula
aqui uns que eu separei, é Como Trabalhar Matemática na Diversidade Sexual. Plano de aula de artes para trabalhar sexualidade, gênero e orientação afetiva sexual. Tem outra aula sobre o disco de Newton, que utiliza as cores do arco-íris. Gente, é a criatividade, né, para levar para a sala de aula discussões necessárias para a sociedade, porque a escola é isso, a escola não é só ensinar matéria, a escola também é para formar cidadãos, né, para acolher as diferenças e ensinar que aquelas pessoas, elas podem interagir de forma harmônica, né, e tem um outro filme, que esse já é mais pesado, é um longa-metragem, que é o Eu Me Lembrei por conta do título do primeiro, Depois da Tempestade. Esse é A Vida Depois. Traz um pouco numa relação de uma menina, né, com outra menina, mas o contexto todo envolve essa questão escolar. Não quero dar spoiler, é um filme um pouco pesado, então, mas tem aquela atriz Jenna Ortega, da Wandinha, então acredito que muitos que possam estar assistindo até já devem ter assistido, mas é muito interessante como o cinema, as séries, elas têm discutido mais, né? A gente vê muitas séries, tipo Sex Education, que traz também o contexto escolar, tem pessoas LGBTs, tem essa questão da descoberta também. A gente vê várias produções hoje que a gente não via antes, né? Eu, por exemplo, eu via os filmes lésbicos, eu via eram coisas assim, envolviam sempre um final que não era feliz. Hoje em dia, eu já vejo mais, tem filme de Natal, tem filmes assim que a gente não tinha essa representatividade antes. Então, hoje, o debate está sendo inclinado nas redes sociais. O debate positivo, né? Mas também a gente vê um aumento do hate, né? Dos discursos de ódio na rede social, as pessoas são atacadas. No começo do primeiro filme, fala sobre um caso, né, de um rapaz que pouco tempo antes, 2 dias antes, ele tinha publicado que estava sofrendo ameaças, bullying, discriminação. E esse rapaz, ele se viu sozinho, né? Dizia lá, a mãe dele não aceitava, né? Então, se você não é aceito em casa, você não é aceito na escola, você vai para onde? Na rua. E tá na rua é muito, muito pesado. É uma realidade muito difícil. E a gente tem que ter cada vez mais espaços que acolham essas pessoas, nós, né, que nos acolham. Hoje eu fico felicíssima em ver atrizes trans, ver professoras. Isso faz com que a gente tenha esse sentimento de, olha, eu posso chegar lá. Eu senti isso quando eu voltei na primeira mulher presidente do Brasil, né? Eu olhei para uma, caramba, uma mulher. Então, quantas pessoas devem olhar para a professora Ana e dizer, eu posso ser professora, né? Eu acho essa professora incrível, eu posso ser uma professora também. Você estimula que a pessoa possa sonhar, que a pessoa possa definir um objetivo para a vida dela, né? E muitas vezes aquela pessoa ela achava que não tinha, né? Eu estou errado, eu não posso, eu tenho que ficar recluso. Não, você pode fazer uma faculdade, você pode fazer um curso, você pode ser ator, atriz, você pode dirigir um filme. Isso é incrível. A mostra de cinema, ela também traz essa perspectiva, né? A linguagem do cinema faz a gente imaginar, né? A gente ir além, né? A arte tem esse poder de fazer com que cada um tenha a sua percepção ao olhar aquela obra, né? E eu tenho certeza que as coisas que eu trouxe aqui são diferentes de coisas que outras pessoas pensaram, então por isso que é interessante a gente ter esse compartilhamento que a professora falou, já tinham coisas que eu não tinha pensado,
Então, é muito legal esse debate pós-filme, eu adoro. Né? Se tiver mais, eu gostaria de participar como ouvinte mesmo, assim, achei muito legal. For Rainbow é uma iniciativa excelente, Dari, parabéns a você e a todos os envolvidos. É muito bom a gente ver um cinema que tem a nossa cara, né? E a gente escuta muito, né? E a gente repete também, né? Nos espaços que para nós, como é aquela frase? Nada para nós sem nós. Isso. Então, o cinema também é para nós, né? É muito bom ver numa telona ou numa telinha um filme que trata da nossa realidade, que a gente se sente representado. Então, queria agradecer a todos e todas, e boa mostra de cinema. E é isso, estou por aqui. Qualquer coisa, é só perguntar. Adorei sua fala. Bem, queria agradecer às nossas convidadas por estarem aqui com a gente e também queria agradecer muito a todo mundo que está assistindo a gente pelo YouTube. Bem, aqui fizeram alguns comentários. Eu e as convidadas vamos aqui lê-los, né? Essa Eliana Gomes, muito importante esses debates na escola. Respeito acima de tudo. Essa Tiffany, sim, demais. O preconceito acaba com o brilho do mundo, realmente. Bem, eu esqueci de me apresentar, pessoal. Eu acho que vocês já sabem, né? Meu nome é Rafael, eu sou um garoto trans, eu tenho apenas 15 anos, estou aqui no primeiro ano do ensino médio do Colégio José Bezerra. E, bem, tem alguns outros comentários aqui. As nossas participantes queriam dizer alguma coisa a mais? Algum comentário? Eu queria dizer só rapidinho que parabéns, Rafael, também. Eu não parabenizei, mas eu acho que na minha cabeça eu parabenizei, então. Mas parabéns pela iniciativa, também pela coragem de estar aqui, pela desenvoltura. Não fique achando que não está falando, está travando, e nada disso. Se preocupe com a internet, é assim mesmo. E siga ocupando espaços, né, como a gente falou. A sua voz é muito importante, ela precisa ser ouvida. Muito obrigado, viu? Bem, eu acho que a gente já deveria estar finalizando a mostra. Bem, encerramento, né? Queria agradecer muito a participação e a presença de todos que nos acompanham na região, dos professores e gestores escolares, servidores e estudantes que participam desta mostra educativa. Também agradecemos a divulgação e mobilização pelas equipes do CRED, da SEDUC. Destacamos também o acompanhamento de todas as equipes envolvidas na realização da mostra, principalmente das pessoas envolvidas no 16º Festival. Convidamos todos vocês a participarem amanhã da continuação desta mostra, com apresentação e debate de mais 2 curtas, às 3 horas, por esse mesmo canal. Um forte abraço, até lá. De vocês, foi um prazer imenso estar aqui com vocês nesse momento, assim, para mim está sendo incrível. Inclusive, queria agradecer em nome da Escola Vivina Monteiro e da CRED 17 pelo convite feito pelo SED Ceará e também pela Secretaria Estadual de Educação. Em nome de toda a minha comunidade escolar, muitíssimo obrigado. Queria também ressaltar a presença da Dari aqui do For Rainbow, representando um festival que eu prezo bastante. Tenho muitos amigos e amigas que participam do For Rainbow. Também já participei do For Rainbow em outros momentos, então, para mim, está sendo uma integração de momentos importantíssimos para a gente, para a nossa comunidade. Dizer que a comunidade LGBTQIAP+, que a comunidade negra, trans,
estamos todos juntos e unidos para que a gente possa encarar um mundo de uma maneira melhor, tá? Então, foi um prazer imenso compartilhar isso com vocês. Eu espero que essa nossa live atinja muitas pessoas e que a gente possa ter um excelente dia, porque amanhã tem mais e já estou ansiosa. Dari? Eu quero só também agradecer em nome do Festival For Rainbow, né, dizer que o For Rainbow, ele é um festival de resistência, né, ele é construído por pessoas LGBTI+, para pessoas LGBTI+, né, é o nosso espaço seguro, né, onde a gente constrói essas trajetórias dentro da arte e da cultura, né, não só da visibilidade, mas da resistência LGBTI+, e essa mostra, ela significa o descentralizamento do festival, né, é onde a gente sai pelo Estado, pelos espaços diversos, né, para fazer essa discussão da sensibilização através do audiovisual, né, não é só nas escolas que a gente atua, mas a gente também vai para outros lugares bem inusitados, como bares, associações, terreiros de religiões de matriz africana, né? Então, assim, levar a discussão aonde existem espaços de formação, onde existem espaços de educação também, que não são formais, como a escola, né? E fazer, fazer a nossa parte para construir essa sociedade melhor, né? Agradecer também a presença de todo mundo, da Nath, da Ana, do Rafael, né? Muito bom, Ana, saber que você também é cineasta, que a gente pode estar construindo parcerias, né, para o próprio festival. Isso é muito importante, a gente estar junta construindo essa iniciativa, né, que já está há 16 anos, né, resistindo, e que não é fácil ser construída, não é fácil a gente todos os anos colocar o For Rainbow de pé, né, em mais uma edição, mas o nosso trabalho, ele acima de tudo, ele está nessa perspectiva das nossas vidas, né, da valorização, do respeito, da nossa existência, e, enfim, lutar para que o mundo seja mais feliz e mais afetuoso, como os próprios curtas, eles colocam isso. Então, muito obrigada à SEDUC, né, mais uma vez pela parceria, né, muito importante, acredito que sem a parceria com a SEDUC, sem o envolvimento, né, do governo do Estado, né, nesse processo, a gente não conseguiria atingir tantas escolas, né, mesmo no formato online, mas que tem grande significância, tal qual de uma forma presencial. Então, assim, o meu muito obrigada em nome do For Rainbow, do Cena Pop, da VAC, né, e da Criar Produções. Nath, quer falar mais alguma coisa? Não. Obrigada, gente. Pois, gente, muito obrigada. A equipe de Educação em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade agradece a participação de todos, todas e todos aqui. Rafael, muito obrigada pela participação. Dari, Ana, Natália, né? Então, vamos construindo aí posteriormente novas parcerias e até amanhã.